Bom, vamos lá. Segunda-feira, consegui fazer. Não sei se vai aparecer. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Ver se a gente consegue. Hoje eu trabalhei meio cansado. Mas sobrou um tempinho aqui, né? Pra gente conversar hoje, falar algumas coisas. Continuando a mesma palavra que eu preguei anteriormente, tá? Tá, eu vou ler o texto aqui, enquanto não chega ninguém. Mateus 7:24, tá? Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, tá? Eu vou falar de alguns significados aqui e depois vou tentar trazer uma direção para nós, tá bom? Tentar. Vamos iniciar de novo, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Todo que ouve, vamos lá. E as põe em prática, será comparado a um homem prudente, tá? Que edificou sua casa sobre a rocha. Tá falando assim, quem praticar as palavras de Jesus vai ser alguém comparado a um homem prudente que fez o quê? Que edificou a sua casa sobre uma rocha. Aí Gigi, pode entrar. Aí ele diz assim, ó. Vieram as chuvas e os rios e se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Isso daqui é uma orientação de Jesus quanto a nós, tá? Ele está falando assim, olha, os que praticam a palavra serão comparados a uma pessoa, um homem, que construiu a casa sobre a rocha. E quando as dificuldades vieram, essa pessoa não foi abalada. Por quê? Porque, ó, porque ela estava alicerçada na rocha, tá? Construída sobre uma base, sobre um fundamento firme. Isso pode falar muitas vezes do nosso ego. Quando nós acreditamos, na força do nosso braço, na nossa convicção, quando nós achamos que podemos. A grande verdade é que se nós cremos num Deus que é sobrenatural, que criou o mundo, que criou as pessoas e que é o dono de tudo e de todas as coisas, nós também temos que crer em praticar o que está escrito, tá bom? Com o tempo nós vamos conseguindo, porque nós temos que ter uma transição, um transicionamento, uma mudança de mentalidade. Ninguém consegue fazer tudo da noite para o dia, entendeu? Então isso eu quero que você entenda para começar. Jesus está dando uma orientação no sermão aqui. Ele está falando, as pessoas que me ouvem, que ouvem a minha palavra, a palavra do reino, né? Elas praticam a palavra, elas vão ser comparadas a uma pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? Que cuida o que faz, que sabe o que faz, que sabe as decisões que toma, como tomar as decisões, em que momento agir, em que momento não agir. Entendeu? Então é isso.
E aí vai dizer que edificou a sua casa, a sua vida, que edificou os seus planos sobre uma rocha. E aí ele diz, vem as chuvas, vem as tempestades, os rios se encheram e bateram contra a casa. Sabe, está falando aqui de dificuldades grandes que vêm até nós, né? E passam por nós. Mas muitas vezes, quando passam, levam muitas coisas. E se você não entender que o dia mau sempre vem, e a gente não sabe quantas vezes vem e como vem, e se você entender isso, que vai vir o dia mau, quantas vezes vão vir, você não vai saber. Talvez você seria prudente e começaria a praticar a palavra de Deus diariamente. Por quê? Eu vou explicar aqui os códigos, mas eu vou falar o porquê. Porque quando nós não obedecemos a palavra, independente do que fazem, do que acontece, vou dar alguns exemplos, né? A pessoa fez mal para mim, foi lá e xinguei. Você não obedeceu. A Bíblia diz que eu não posso pagar o mal com o mal, mas que eu devo pagar o mal com o bem. Aí você diz, tá, mas e aquela pessoa? Tá, mas não tem, tá. A verdade é uma só. Ou eu obedeço e faço, ou eu não obedeço e não faço. Mesmo que as pessoas façam mal para mim, me tirem do sério, me enganem, mesmo, elas estão endividadas com Deus. Mas quando eu contribuo ou devolvo isso, eu também estou endividado com Deus. Significa que ofender, discutir, brigar, inimizade, tudo isso nos endivida. Pegou? Então, eu preciso saber, como que a Bíblia me ensina ou me ordena a agir em toda e qualquer situação. Quando eu aprendo e quando eu começo a praticar, eu estou agradando a Deus. Certamente eu serei recompensado por Deus. Pegou? Então é isso um pouquinho que eu quero falar, tá? Agora eu vou... Não tem ninguém assistindo, mas eu vou dar alguns significados. Mas ele diz assim: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato. Ou às vezes tolo, né? Tem outras versões. Que edificou sua casa sobre a areia. Tá falando de um terreno que pode ceder, né? E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Tá? Agora eu vou dar alguns significados para vocês, tá? As palavras de Deus são vida, tá? Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Significa que a única maneira de eu chegar até Deus é pelas palavras de Jesus, pela palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? Segundo o Evangelho do Reino que eu prego. Ótimo. Quem não crê assim e crê em outras religiões, tranquilo, meu irmão, tá? Você não precisa nem seguir nosso canal. Eu não sigo aquilo que eu não acredito. Simples assim, sem questionamentos. Então, essas são as palavras, tá? Praticar aqui está ligado à disciplina, não à vontade. Todas as vezes que você se dedicar a praticar, você vai precisar entender uma coisa. Você precisa disciplinar você mesmo, tá? E se você não tem vontade ou tem, essa é a hora de que você precisa entender a diferença da vontade e da disciplina. Tá bom? É benéfico, não se preocupe. Acabando a bateria. Não, de novo não. Tá? Então é isso. As palavras aqui são vidas. Então, Jesus disse que eu vim para dar vida e vida com abundância. Tá aí as palavras de vida. Quando os discípulos discutiam lá, né, e questionavam Jesus e mais outras pessoas, né, a Bíblia diz que o sermão de Jesus foi muito duro e as pessoas começaram a sair. E Jesus olha, e vocês por que também não vão? Jesus diz para os discípulos. E eles dizem assim, uau, olha essa.
para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Uau! Não, 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 não. Que pena que não tem ninguém assistindo ainda. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Fala sério, irmãos, fala sério. Só quem ama muito o Evangelho entende isso. Nós não vivemos para nós vivemos para Ele, para darmos essa vida eterna. A Bíblia diz que nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, nossa pátria é o céu, tá? Então ele fala que a põe em prática, a prática é disciplina, tá? Será comparado a um homem prudente. Que é um homem prudente? Um homem sábio, um homem que tem conhecimento, que é controlado, uma pessoa que observa antes de tomar toda e qualquer atitude, reação ou decisão, tá? Edificar significa construir, alicerçar, estabelecer, tá tudo ligado, tá? Então isso é edificar, então tu vai juntando tudo. As palavras de Deus constroem a nossa vida, edificam e nos tornam prudentes. E a casa, tá? Edificou a sua casa sobre a rocha. Casa significa proteção, cobertura. Então, não adianta, eu falo isso sempre, eu vou pegar pesado só um pouquinho, tá? Eu sempre oro para Deus, só não leio muito, acabou. Aqui nem tá falando de oração, tá falando de praticar a palavra. A oração é conjunta. Então, eu sei que a gente fala, nós temos cobertura espiritual, não sei o que. Isso é outro assunto, eu não quero falar disso agora, não dá, deixa para mais tarde. Mas deixa eu te falar, nenhuma pessoa pode te proteger que não seja Deus. Ou melhor dizendo, como Deus. Entendeu? Eu posso proteger você de alguma coisa ou de outra, mas só Deus pode te dar livramento total e te proteger de tudo. Tá? Me equivoquei um pouquinho, mas tudo bem. Então, eu quero que você entenda que casa significa cobertura, proteção, abrigo, guardo, né? Moradia. Você precisa entender isso hoje, você precisa entender isso, entendeu? Então, tá falando de alguém que tem Deus como moradia, Deus como cobertura. Eu posso ter uma cobertura espiritual humana? Eu acho que pode. Tipo, agora eu estou ensinando, eu estou passando aqui cobertura para vocês. Mas eu não conseguiria me considerar, entre aspas, a cobertura de alguém comparado a Deus, tá? Então a gente pode ou não. Fica essa questão aberta aí para nós vermos depois. Mas eu acredito que sim, tá? De alguma forma. Né? Quando a pessoa te ensina, te aconselha, te guia, ela está sendo sua cobertura, tá? Mas não é comparado a Deus. É que eu não quero que você acabe em idolatria, né? Então, eu quero que você entenda isso hoje, que edificou a casa. A casa significa isso, tá? Sobre a rocha. O que significa a rocha? Firmeza, estabilidade, né? Posicionamento também dá para juntar. A rocha aqui representa Cristo também. Então, está falando que se nós temos a prática das palavras, nós vamos ter prudência e nos edificaremos em Cristo. E essa proteção no dia da dificuldade vai ser garantida por Ele. O que me questiona às vezes é quando a gente começa a receber muita promessa e eu às vezes desconfio, particularmente dizendo, sem receber orientação, sem receber ensino. Eu prefiro tomar cuidado quando é assim, né? Porque a Bíblia diz que Deus exorta os que Ele ama, açoita os que Ele ama, Deus castiga, Deus nos corrige. Então Deus não vem só com revelação. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que existem muitas promessas no reino de Deus. E muitas, inúmeras promessas. E as promessas não estão ligadas só à época em que Jesus vivia ou antes. Até hoje Deus continua fazendo promessas, se você crer. E promessas boas, promessas materiais também, promessas de reino.
ministérios, dons, né? Você pode ser um missionário, viajar, pregar. Eu tenho essas promessas. Eu tenho quase todo tipo de promessa. Só que aqui tem um porém. Você pode ter todas as promessas, mas no dia do abalo, no dia mau, no dia da tempestade, o que vai garantir que você se mantenha estável é o quanto você está edificando a sua vida no conhecimento das Escrituras, que estão te protegendo. Eu vou te explicar uma coisa, você precisa coligar as Escrituras para entender os textos. Então, se você tem muita promessa, é um pregador, não sei o quê, mas não pratica, sucessivamente, possivelmente, você vai sofrer. Vai vir um dia da tempestade e você vai cair. Tá bom? Então é interessante que você saiba disso hoje, entenda isso hoje. Você pode ter promessas, mas se não tiver isso, as coisas podem ir por água abaixo. Por isso que eu questiono muito, eu cuido muito, promessas, revelações e tudo mais, que eu não vou falar agora. Isso aí é um assunto profundo e eu teria que trazer uma série para nós conversarmos, tá? E ele está dizendo, mas o que não pratica será comparado a um homem insensato. E a queda dessa casa, desse homem insensato, foi grande. Vai ter queda. Então, como que fica tudo isso? Entende? Você está 10 anos no ministério, 20, 5 anos, e não tem o costume de ler as Escrituras, quanto mais praticar. E nós ficamos na idolatria de acharmos que Deus vai fazer a nossa vontade diante do que estamos vivendo. Você pode se tornar um idólatra e acabar imaginando e tendo um Deus na sua mente que funciona como você acha. E aí Deus vai ter que quebrar essa idolatria. Pegou? Então é isso que eu queria que você entendesse, essa pequena palavra, um pequeno assunto, mas que traz uma ideia e um entendimento bem profundo, eu creio assim. Vou te ensinar algumas coisas aqui. Olha só, o que significa rebeldia? Tá? Aquele que não obedece, que é rebelde. O que a Bíblia diz sobre os rebeldes? A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então é um pecado grave. Significa que quando eu sou rebelde para Deus, com Deus, né, eu estou cometendo um pecado que é comparado com o pecado de feitiçaria. Então é um assunto profundo você ver as pessoas fazendo feitiço, né? Segundo o Evangelho, isso não é correto. Mas a Bíblia diz que aqueles que desobedecem, que não praticam a palavra, são rebeldes. E os rebeldes, eles cometem esse pecado, pecado de rebeldia, que é como o pecado de feitiçaria. Que profundo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, que tem um estudo aí sobre isso bem sério. Isso aí é pregação para obreiro. Mas é bom que você se oriente. Já pensou? Então, se eu não conheço a Bíblia, eu posso estar em rebeldia contra Deus. Eu estou em pecado. E aí Deus vai ter que trabalhar nessa área. Olha quanta coisa. Você está aí cheio de promessa, acredita em Deus, vai e volta para o seu trabalho, vive a sua vida, mas não tem conhecimento das Escrituras e não sabe que às vezes muitas coisas que você está passando é porque você não está recebendo a proteção por conta do pecado. E aí você pede oração, faz jejum, faz propósito, mas não obedece. Sabe, Deus nunca nos pediu sacrifício, Ele sempre nos pediu obediência. E que a gente amasse o próximo, que a gente ajudasse os necessitados. Então, se você não consegue entender isso, se você não absorver isso hoje, entrou agora, tem que olhar do começo aí, porque o assunto é bem bom, tem vários códigos aí que eu estou liberando. Você vai ter uma vida sempre padecendo em uma ou em outra área. Cristiano! Vou repetir aqui para ti, Cristiano, que eu estou pregando aqui só para tu entender. Acho que é bom tu saber disso. Eu estou falando sobre o homem que constrói sua casa sobre a rocha, tá? E ele é comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, tempestades, e os ventos se sopraram contra aquela casa, porém ela não foi abalada porque estava edificada na rocha.
tá? Eu dei os significados aqui, né? E também dei as consequências daquele que não faz, tá? E eu estou falando aqui junto nesse assunto que o pecado de rebeldia, ele é como o pecado de feitiçaria. Quem são os rebeldes? Os que não obedecem. E os que não obedecem são os que sabem e também os que não sabem. Então, quando eu não conheço a Bíblia, eu posso estar em rebeldia contra Deus. Tá? Isso vai trazer juízo sobre mim. Tá? Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Ele é. Só que Ele é justo também. Então, Deus vai colocar sempre numa balança. Ele vai olhando, né, o quanto você está se dedicando, mas também o quanto você está ignorando. Né? E nisso Deus faz juízo. Se você não sabe, Deus é um juiz. E Ele vai juizar tudo e todos. Tá? Duas palavras aqui que eu vou liberar agora. Preste atenção. A Bíblia diz lá em Reis, se eu não me engano, né, que Deus julga os atos humanos. Cada ato meu é julgado diante de um tribunal. Ó. Celestial. Entendeu? Cada ato meu é julgado diante de um tribunal. Ó. Celestial. Então, meus atos bons, meus atos ruins vão ser julgados. Se Deus vai derramar a sentença ou não, aí não posso responder, tá? Só que a Bíblia diz também, em Mateus, que pelas minhas palavras eu serei julgado e por elas serei condenado ou justificado. Então, essas duas coisas, os atos e as palavras. Quer mais? Mais juízo, vamos lá, vamos trazer mais. Olha como temos que edificar nossa casa na rocha. Eu vou falar. Jesus disse assim, Deus disse assim, olha. Jesus disse que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E a 7ª é aqueles que causam contenda entre irmãos. Irmãos que causam contenda entre irmãos. Então, Deus não gosta. Então Deus vai observando tudo isso. Né? A gente fala coisas às vezes que contribuem para o mal. A gente fala coisas às vezes que contribuem para o bem. Que as minhas palavras sejam sempre santas e proveitosas para construir o reino nas pessoas. Que as minhas atitudes sempre glorifiquem a Deus. Quando eu faço essas coisas, independente do que fazem comigo, contra mim, eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou ser honrado por Deus. Vocês não estão prontos. Eu vou falar uma aqui. Não adianta mostrar serviço para o pastor, para a igreja, para os outros verem. Mostre para Deus. E Deus vai ver. 2 palavras que eu vou liberar aqui. Uma diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, palavra. E que não tem do que se envergonhar. Paulo fala para Timóteo. Não tem, gente. É palavra sempre. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, porque existe a palavra da mentira, e que não tem do que se vergonhar. Paulo fala muito dos falsos apóstolos, os falsos pastores, né, os falsos obreiros, né, os falsos evangelistas. E assim nós vamos. Então você precisa ter um bom conhecimento e manejar bem, e não ter do que se envergonhar, para Deus. É óbvio que eu tenho que me apresentar diante da igreja, diante dos meus líderes, mas é para Deus. Quando a gente faz as coisas esperando a retribuição dos homens, certamente nós vamos ter a retribuição dos homens, mas não a de Deus. Segunda palavra. Vamos pegar aqui. Olha, a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, quando você for fazer algo, não é necessário que todo mundo saiba, que todo mundo seja comunicado, viu? Tudo isso são juízo. Ó, tudo isso Deus está dizendo. Se vocês fizerem, vão ter o galardão de Deus. Outra palavra, e essa aqui é bem profunda, eu até liberei ela numa igreja esses dias, eu ensinei sobre ela há bastante tempo. Ele diz assim: entra no teu quarto e ora em secreto, porque em secreto Deus te ouve, e em público Ele te honra. Ó,
Quer dizer que quando nós estamos passando por uma necessidade, uma dificuldade, Deus é nosso provedor. E Ele está dizendo, olha, você entra no quarto, você ora em secreto eu te ouço, e em público eu te honro. Então muitas vezes nós espalhamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, ou falamos de uns para os outros, e a grande verdade é que Deus está falando, vai para um quarto, ora, fala para mim, fala comigo, e eu vou te honrar. Então às vezes nós buscamos a honra, ou queremos achar que as pessoas vão ter misericórdia de nós, elas não vão ter. E a grande verdade é que nós esquecemos de Deus e confiamos às vezes mais em pessoas do que em Deus. Por quê? Porque não temos um relacionamento íntimo com Ele. Pegou essa? Olha a outra que traz juízo bom também. Que é sair do quarto, ela traz um juízo bom. Ele está falando, se vocês orar em secreto eu vou ouvir, mas em público eu honro. Depende de cada situação, óbvio. A Bíblia diz que nós temos que confessar nossos pecados uns para os outros. Então, cada versículo vai te falar de como agir, o que fazer, em qual situação. Então, é toda a situação que você deve sair falando ou fazendo. Entendeu? Jesus disse assim, se amares os que vos amam, isso eu repito em todas as minhas pregações. Que galardão tereis? Recompensa. Eu, porém, vos digo, amo os que vos odeiam. Acabou. Então nós precisamos entender que Jesus está trazendo uma nova vida para nós, uma nova maneira de viver e orientações para serem praticadas, para que através disso eu seja guardado, protegido, cuidado por Deus. Então muitas vezes na nossa vida, ou na grande maioria das vezes, nós estamos passando mais por juízo do que por bênção. E nós achamos que estamos debaixo de uma graça. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu gosto de falar da graça. A graça é um poder capacitador para obedecer. Suportar. Claro que tem graça. Deus está com a graça sobre nós, sobre toda a humanidade. Senão ninguém poderia trabalhar, comer, beber. Mas existe uma porção maior de graça. Uma coisa é a graça estar sobre mim, outra coisa é a graça estar em mim, né? Será que quando alguém me faz mal eu tenho graça? Quando alguém bate no meu carro, eu tenho graça? Ou eu cobro? Quando alguém me rouba, eu tenho graça? Cadê a graça? Né? Onde está a graça agora? Vamos lá. Quando alguém fala mal de mim, eu falo bem? Quando alguém faz mal pra mim, eu faço bem? Cadê a graça? Ué? Eu, Jefferson, pregando. Será que eu consigo ser bom pra quem é ruim pra mim? Ué, cadê a graça? Gente. Será que eu vivo ou trabalho com a meritocracia, o favoritismo? Ou será que eu sou igual com todos? Né? Isso aí é um assunto bem profundo, que não é tempo ainda de eu falar. Às vezes a gente vê isso nas nossas amizades, né? Uns são mais beneficiados que os outros. A gente vê isso na igreja. E dói no coração daqueles que não são reconhecidos. E aí, como é que você vai agir quando você não é reconhecido? Vai orar? Vai deixar na mão de Deus? Como que a gente vai fazer, né? Então é isso que a gente precisa entender hoje. Quando eu olho para as dificuldades, quando eu olho para o erro dos outros, quando eu olho para o pecado das pessoas, né? Como que eu vou me importar? Como que eu vou reagir diante de toda e qualquer situação? Então eu vou encerrar aqui e vou repetir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Tá? Já expliquei os significados aqui, é só olhar depois. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e sua queda foi grande. Então eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Tá? Sabe o que é um coração enganoso? Você não conhece a Bíblia, não pratica, faz o que quer, quando quer, lê se quer, né? Mas vai à igreja sempre. Vou dar um exemplo.
E aí começa a construir coisas. E diz, não, Deus conhece meu coração. Não, Deus sabe que... Desculpa, você está sendo enganado por você mesmo. Por esse coração. A Bíblia diz que de tudo que a gente deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu guardo meu coração na palavra, as fontes que eu vou ter são a palavra. É o que vai me sustentar no dia do abalo. É o que vai me sustentar no meio da dificuldade, nas crises, em todo e qualquer tipo de situação difícil. Eu falo isso por experiência. Muitas vezes eu passo por situações difíceis que eu não consigo. E aí eu procuro aonde é que eu estou errando. O que está faltando. E a gente vai crescendo. Então é isso. Que Deus possa ter abençoado vocês com essa palavra. Né? Quem não assistiu aqui, tá com 2 pessoas. Assiste do começo aí, que eu dei os significados. Se você quer ter uma vida firme, né? Eu sei que nós vamos ter preocupações, eu sei que nós vamos ter dificuldades, eu sei que nós vamos ter tribulações, porque isso faz parte, né? A tribulação produz perseverança. Se você olhar lá, Paulo fala isso. Né? Mas, se você quer ter uma vida inabalável, você precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras e na prática, diante da leitura bíblica diária, para que você consiga ter uma vida constante com Deus. Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino. Por que está falando isso? Exatamente por causa disso que eu estou falando aqui. Se você não tem o reino no seu coração, na sua mente, o que você vai ter é a influência das coisas do mundo. E essas coisas são abaláveis. E ele diz, busque em primeiro lugar o reino. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Os mantimentos da vida. E aí ele diz, basta cada dia seu próprio mal. Todos os dias que nós acordarmos, vamos ter situações difíceis para enfrentar. Às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é na saúde, na igreja, em qualquer lugar. Isso é normal. Mas nós não podemos retroceder. Por isso a palavra que me edifica, que me faz crescer, que me constrói, que me protege e que faz eu ver as coisas como Deus quer que eu veja. Mais uma aqui então. A Bíblia diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De maneira que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E grandes trevas serão. O que é o olho bom e o olho mau aqui? O que ele está querendo dizer? A maneira intelectual com que eu vejo as coisas. Como o meu coração vê, como a minha alma vê, como o meu espírito vê. Paulo diz assim, que aqueles que se inclinam para o espírito, está dentro, os que fazem a vontade de Deus, colherão vida eterna. Mas os que se inclinam para a carne, da carne colherão ruína. Está escrito e ponto. Vai fazer o quê? Mas Deus é misericordioso. Mas e aí como é que eu faço? Como é que eu pego uma palavra e prego a outra e faço coligação? Eu vou me inclinar para onde? Para a palavra. Porque eu quero colher o que é do reino. Esse amor, essa paz, essa proteção, essa prosperidade. Então tome cuidado. Como você está levando a sua vida. Sabe? Sempre há tempo de recomeçar. Amém? Que Deus possa abençoar vocês com essa palavra. Tá? Essa palavra é a continuação da outra, da anterior. Tá? Eu queria terminar ela para dar os significados aqui. E daqui a pouco tem mais. Um abraço. Deus abençoe vocês.